começando mais um Carnicast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. E hoje, de novo, estou aqui com ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Sempre aqui, sempre para tomar um vinho, trazer convidados, falar de assuntos interessantes ao mercado de carnes e vamos fazer mais um episódio. Vamos fazer aí um episódio bem legal para a galera. A gente vai falar de Carragena, a gente está com uma convidada super especial aqui, Isabel. Obrigado, primeiramente. Mas antes, Lucas, tem uma galera perguntando o que é essa carne aí, o que ela faz? Quem não adicionou ainda, o que é isso? Pois é, não é possível que você não adicionou carne ainda no seu WhatsApp, né? Já tá aí na descrição desse vídeo, adiciona lá. Carne é a primeira inteligência artificial do mundo, treinada e desenvolvida para resolver os problemas do seu dia a dia de uma maneira muito rápida, fácil e prática. Basicamente é uma conversa do WhatsApp. Então, da mesma forma, ao invés de você perguntar para um consultor ou para quem quer que seja, que você tenha afinidade, algum problema, alguma situação no seu dia a dia, vai lá, pergunta pra Carne, ela vai te responder no domingo à noite, ela vai te responder no feriado, ela vai te responder em qualquer hora. Você já usou ela, Carlos? Como é que funciona? Eu uso todo dia. Se eu tenho uma dúvida lá, virou minha consultora particular, virou a Carne, que é uma conversa de WhatsApp. Se eu tenho dúvida sobre qual a legislação de Carragena vou aplicar, quanto que eu posso colocar de Carragena num presunto, eu pergunto para a Carne. Se eu tenho uma dúvida de qual a funcionalidade, como que a Carragena divulga, pena que ela não fala ainda, senão a gente chamaria ela para gravar um episódio, mas... Ela não fala, só que você mandar áudio para ela responde. Responde em qualquer língua. Se você mandar em inglês, ela fala, é poliglota e as respostas são muito legais, depende do nível de pergunta que você faz, é uma inteligência artificial, então dependendo de como você molda a sua pergunta, vem a resposta, mas se você fizer uma pergunta legal, as respostas vêm com um nível técnico bem avançado. É bem legal, se não usou, use lá. Adiciona aí, faz o teste. Carne, a revolução inteligente no frigorífico. Olha só. Hoje nós estamos aqui com ela que divulgou o podcast, que postou, que estava querendo vir gravar. Ela que é engenheira de alimentos pela Unicamp, tem mais de 10 anos, eu até fiquei surpreso na hora que falou isso, trabalhando com Carragenas. Isabel Boretti, bem-vinda. Obrigada por terem me convidado. Agora, uma pergunta primeiro. Então, tudo que eu falar aqui, depois o pessoal pode conferir lá no Carne, se é verdade ou não. Pode, vão saber se você tá mentindo ou se você tá falando bom, verdade. Então bora lá. Desafio é bom aqui, hein? Então o pessoal, qualquer coisa que perguntar, vai lá e vai checar. Tem bastante coisa sobre Carragena, o banco de dados é bastante robusto. Então pode checar, vamos ver se você tá falando a verdade. Lá é a máquina da verdade. Você falou aqui, pausa, vai lá, pergunta, vamos ver se ela tá sabendo de verdade. Tá certo. Então, vale muito a pena. Então, como o Carlos falou, temos uma convidada especial aqui, trabalha numa empresa espanhola, então trouxemos aqui uma bebida também de origem espanhola. O que nós estamos tomando aqui? A gente está tomando um vinho espanhol, sugestão da convidada, do gosto dela, para que ela se sinta à vontade durante o podcast, mas que tem a ver com o tema do nosso evento. Você trabalha numa empresa espanhola que produz Carragenas, você vai falar um pouquinho dela ali, mas é um vinho lá da Rioja, que é uma região da Espanha, uma região de denominação de origem ali, de produção de vinhos, que usa a uva Tempranillo. A uva Tempranillo ela é uma uva que tem uma versatilidade muito grande. Ela faz o vinho, tanto o Crianza, que é uma classificação do vinho ali da Rioja, que é o envelhecimento mínimo necessário ali, e ele faz o vinho reserva, o vinho Gran Reserva, onde as diferenças estão no tempo de guarda, passagem por barris de carvalho. Então, essa uva, ela dá tanto vinhos jovens, ácidos para você beber no dia a dia, tanto um vinho mais intermediário, isso eu classificaria como um vinho mais intermediário, que tem um certo tanino, uma certa presença de madeira, mas se você passar por um reserva, um Gran Reserva, são vinhos mais estruturados, vinhos com mais corpo, vinho com mais madeira. Então, a Carragena também é assim, ela funciona dessa forma, né? A gente tem Carragenas a gente acha que Carragena é só para um tipo só para fazer gel, só para usar em presunto, em carnes ali, mas ela faz também, dá para usar em lácteos, ela é versátil em todos os tipos de mercado, você vai falar disso. E ela também tem várias funcionalidades, tem a Tempranillo, às vezes ela é usada em alguns blends, a Carragena também tem alguns blends, então ela encaixa com o episódio, é da Espanha, um país que a gente gosta bastante, somos apaixonados por lá, por vinhos e por vinhos de lá, então acho que encaixou bem com o episódio. Onde a gente se conheceu também, né? Foi isso mesmo. Pois é, e engraçado, né, porque a gente tava lá na Espanha, e aí eu acho que foi uma IFA, alguma coisa assim, Era né? uma FI. Uma FI? Era uma FI. Era uma FI.
Tava lá por coincidência, acho que nem sei se eu postei, se eu falei, se a gente tava fazendo algum follow-up de alguma coisa que tava acontecendo. Você falou assim, tô em Vigo. Eu falei, que legal, estamos em Ourense. Então nós vamos aí. E aí, de lá nós já aproveitamos para dar uma corrida em Porto, passamos lá, tomamos algumas garrafas. Bobo nada, também. Né? Tá certo, tem que aproveitar. E foi engraçado, porque a primeira impressão da Bel foi surpreendente, né? Porque olhando lá no WhatsApp uma foto, você, não sei, né? Uma menininha, não sei o que, de repente dessa escada, 2,10 m de altura. Eu falei, Carlos, acho que não é essa aí não que tava lá. E era. E aí foi muito legal. Tanto que ali a visita foi maravilhosa, né? Sensacional. A gente tava falando antes do podcast aí, a fábrica ali é sensacional. As pessoas, a receptividade da galera lá, né? Cultural. Fala um pouco pra gente da empresa, fala do seu trabalho, conta a sua trajetória como você chegou também. Aí? Então, eu trabalho com os produtos da Ceanza tem mais de 10 anos já, né? Mas efetivamente trabalhando com eles, né? Eu tô desde 2020, ou seja, faz 3 anos, né? Enfim, foi uma casualidade, porque eles precisavam de uma pessoa no mercado brasileiro que pudesse dar uma atenção maior para o mercado, né? E a gente acabou chegando num acordo bem interessante, né? E assim, a Ceanza realmente é tudo isso que vocês falaram, acho que vocês conseguiram identificar lá, né? Mas é uma bela empresa, né, para trabalhar. É uma empresa familiar, tem mais de 50 anos de atuação, está na 2ª geração. Eu tive a oportunidade de conhecer o fundador da empresa, que hoje não está mais entre nós, né, mas que é o pai dos diretores, né, do presidente, que estão seguindo aí na operação, né? Então hoje os 4 irmãos trabalham na operação e funciona super bem. E enfim, é uma empresa pequena, mas ao mesmo tempo com uma representatividade muito grande, né? Hoje nós somos líderes na produção de carragenas. E, enfim, o fato de ser uma empresa familiar nos dá muita agilidade. Então, acho que é a principal característica aí que vocês conseguiram verificar lá, né? E no fim das contas, é o que acontece no dia a dia também. Uma estrutura fantástica, né? Estrutura de laboratório, estrutura de pesquisa e desenvolvimento ali é realmente... Já na recepção, porque tem muito disso, né? A primeira impressão é que fica. Sim. É muito verdade isso, é muito verdade, porque... A gente sempre viaja em busca de coisa mais técnica, vamos ver o que o pessoal está pesquisando, vamos em outros ambientes, ver o que o pessoal está fazendo em outros ambientes para ver o que a gente consegue adaptar e trazer para carnes e tudo mais. E ali nós sentimos muita familiaridade no ambiente porque tem esse apelo muito técnico. Então fizeram uma apresentação ali pra gente, né, de como é que funciona, por que a carragena funciona, como que ela atua, faz sentido usar nesse produto, não faz sentido usar nesse produto, como que você encontra algumas equivalências, por exemplo, tá soltando água, eu mexo nisso, quero mais dureza, eu mexo nisso. Realmente é uma empresa que tem as tratativas e os valores ali muito semelhantes ao que a gente pratica no mercado aqui, né? Sempre está buscando entregar valor e não entregar preço, né? Entregar funcionalidade, entregar aplicabilidade, entender qual que é a real necessidade para conseguir colocar um produto que efetivamente funcione. Muito legal, né? E o cuidado com as pessoas, né? O que me marcou bastante foi que nós marcamos uma visita em cima da hora, né? Coincidentemente você estava lá, a gente estava próximo lá e... a gente preparou uma coxinha, um salgadinho brasileiro para vocês. Caramba, como se preocuparam? Será Boa que a gente memória, hein? Será que a gente tem essa cultura também? E depois, quando a gente vai pro laboratório, aquele dia eu aprendi mais de carragena do que muito legal. O resto da minha vida que aplicando assim, mas como é feito, levar a gente para um laboratório e falar, vou fazer a carragena agora aqui para você, como que é feito, como que extrai, como que precipita. Foi uma visita, uma das melhores que eu já fiz na minha vida para a empresa, assim. E a cultura das empresas, quando a gente vai ver as empresas que deram certo, fizeram sucesso lá fora, que a competitividade é muito grande, a cultura é uma cultura voltada para a ciência, né, Lucas? É uma cultura que você tem uma biblioteca, você tem artigos publicados, você tem técnicos muito, mas muito capacitados, assim, com conhecimento muito profundo do assunto. É uma coisa que, quando a gente viaja por aqui, às vezes a gente não vê. A gente tá vendo essa cultura mudar, mas é diferente ainda, né? É diferente. E como que você entrou nesse negócio? Como você falou assim, acho que com carragena, como que você aprendeu sobre carragena? Então, desde que eu me formei, né, eu trabalhei na área comercial e, enfim, passei por vários segmentos, né, comecei com a linha de panificação e depois acabou expandindo um pouco mais quando eu troquei de empresa, né, e aí, nessa segunda empresa, eu tive muito contato com a indústria de carnes e aí foi quando eu conheci também as carragenas, as funcionalidades, né, e
foi assim, poderia dizer que é amor à primeira vista. Curiosamente, quando eu entrei em 2011, né, na empresa anterior que eu trabalhava, eu entrei em junho, em setembro eu fui para a Espanha visitar a Ceanza, já para um seminário, enfim, e foi assim muito bacana. Acho que essa impressão que vocês tiveram eu também tive naquele momento, né? E desde então, né, eu trabalhei muito próximo das pessoas da Ceanza, tentando fazer o desenvolvimento do mercado, né? E aí acabou que calhou de dar certo no final, entendeu? Mas hoje, né, falando de Carragena, é um produto super versátil, então ele está presente, como o Carlos falou, né, em todos os segmentos aí. Enfim, a gente vai falar bastante de carnes hoje, né, que acho que é o principal negócio aí, mas parte de lácteos, parte de confeitaria, preparados de frutas, até mesmo bala de Carragena dá para fazer, e muita gente nem sabe disso, né, que aqui no mercado não é tão comum, né? Que legal. Não, realmente tem muita coisa aqui. Mas assim, em relação a mercado, Carragena, quanto que é aplicado aqui? Por exemplo, a maior parte é para laticínios, a maior parte é para, sei lá, panificação, não sei se existe, mas a maior parte é para carnes. Como que é distribuído a Carragena aqui? Os principais mercados, com certeza, são carnes e laticínios. Eu poderia dizer assim, uns 40% para cada, né? E 20% ficaria para outras aplicações, que englobariam aí a parte de frutas processadas, né? A parte de confeitaria, que também tem algumas coisas, né? E também tem uma linha mais farma, que acaba utilizando alguma coisa. Entendi. É um mercado menos representativo. E as aplicações, elas são semelhantes? Por exemplo, aplica 0,5%, em carnes aplica 0,5% em laticínio também? Como é que funciona? Não, depende muito da aplicação final, porque a Carragena é um hidrocoloide, né, que ela tem sinergia com proteínas. Então, quando a gente vai para a linha de lácteos, por exemplo, ela tem muita sinergia com as proteínas lácteas. E aí, enquanto em carnes a gente vai usar 0,5%, que é o padrão, né, nas aplicações, em lácteos a gente vai usar 0,02, 0,05 no máximo, sabe? Olha só. A não ser que seja uma Carragena extremamente diluída, né? Mas, no geral, a gente vai trabalhar com doses bem baixas. Que legal. Então, quer dizer, o mercado de lácteos é muito maior, né? Porque se fica 40, a aplicação é menor. Para então pensar por esse lado. É muito mais. Mas, de maneira geral, o que é Carragena? O que ela faz? Vamos lá, né? É o grande desafio da noite que as pessoas entendam o que é Carragena. Mas, basicamente, é um polímero, né? Com uma cadeia longa e com alto peso molecular, que tem a capacidade de modificar as características da água, né? Então, o hidrocoloide. E aí, pensando, né, em funcionalidades que ela tem tanto a capacidade de formação de gel, como uma característica de espessar um produto, dar uma característica tixotrópica, né, para um fluido, enfim. Ou até mesmo, no caso de bebidas lácteas, se a gente parar para pensar, estabilizar e evitar que tenha precipitação de cacau, por exemplo, no achocolatado. Então, é um produto que tem muitas funcionalidades, né, dentro da indústria de alimentos. Tá, mas em termos práticos, visuais, um produto que tem Carragena e um produto que não tem Carragena, qual que é a diferença? O que é? Depende. Vai ter produto que, quando tiver a Carragena, ele vai ter uma característica gelificada, que, assim, acho que é a característica mais conhecida da Carragena aqui no Brasil, né? E vai ter produto que, quando tiver a Carragena, ele vai ser fluido, mas ele vai estar estabilizado, porque a Carragena está formando uma rede ali, evitando que tenha precipitação de sólidos insolúveis. Então, por exemplo, um molho de salada, alguma coisa assim, você quer que as ervas, algumas especiarias fiquem em suspensão, é Carragena que usa, ou Poderia ser, não é tão comum aqui no mercado brasileiro. Porque existem vários tipos de hidrocoloides, né? Então a gente vai falar bastante de Carragena aqui, né? Mas que são extraídas, por exemplo, a partir de algas, mas você tem outros hidrocoloides extraídos a partir de sementes, extraído por fontes fermentativas. Então depende muito de qual é o objetivo principal, né? E tem algumas convenções assim de mercado. Então, tal produto se utiliza tal goma. Um presunto vai se utilizar uma Carragena, né? Então, depende um pouco da convenção do mercado, da legislação da categoria. Tá. Carragena, eu sempre ouvi falar que Carragena, você falou, é um hidrocoloide, né? Vem da alga, então, imagino ali que seja cultivada no mar. E eu sempre ouvi falar do mercado de Carragena que a grande produção de Carragena estaria ali na Indonésia, por aquela região ali. Me surpreendi quando eu vi uma empresa na Espanha, te perguntar se produz Carragena ali, se dá para produzir Carragena nos mares do Brasil, ou se a alga não dá.
que acontece do ponto de vista de produção? Onde que é Sim. cultivada a alga? Então, existem dois tipos, né, de extração de carragena. Então, sempre é originado da alga, né, mas existem as algas que são cultiváveis e tem as algas que são selvagens, que a gente fala, né, que então, efetivamente, você tem que encontrar na natureza. Na região lá do Sudeste Asiático, né, que é a região que todo mundo sabe que produz carragena, então Filipinas, Indonésia, é uma região de mares mais calmos, águas com temperaturas mais quentes, né? E lá você consegue efetivamente fazer o manejo, né? Então, você planta uma sementinha e depois de 2 meses, né? Então, num ciclo de 2 meses, você consegue fazer a colheita de arbustos, né? Maiores, assim, para seguir para a extração da carragena. Existem outros lugares no mundo, né, que você consegue encontrar algas das quais consegue extrair a carragena. Então, o Chile é um lugar, a Espanha é outro, Canadá, Marrocos, que aí são as algas selvagens, não são algas que você consegue cultivar. Então, cada governo, ele dá tipo um alvará, né, a liberação para você fazer o cultivo por X tempo e tantas vezes por ano. No geral, é uma vez por ano, né, e aí a quantidade de tempo depende. E aí é importante pensar, né, que nesses lugares as águas são mais frias, os mares são mais agitados. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm que mergulhar para ir fazer a colheita, né, das algas. E aí, respondendo o que você perguntou aí da Espanha, né, por que a Ceanza está na Espanha? A Ceanza começou ali na costa, né, da Galícia, né, porque ela teve a autorização do governo espanhol para fazer a colheita das algas ali daquela região. Hoje em dia se cultiva ainda, mas muito pouco. Mas, enfim. E as carragenas, para a linha de carnes, principalmente, são as carragenas cultiváveis. Então, vão ser as que vão vir do Sudeste Asiático. Para a parte de lácteos, por exemplo, já se usa muita carragena que se produz no Chile ou até mesmo no Canadá. Imagino que tenha diferença na aplicação, na funcionalidade. Quais são essas diferenças? O que acontece? Sim. Quando a gente fala de carragenas, né, além dos processos produtivos, que depois eu posso detalhar um pouquinho mais, a parte de refinado e semi-refinado, existem 4 estratos principais, né? Que cada alga dá um tipo de extrato diferente. E cada extrato dá uma característica diferente também. Então, quando a gente fala de produtos cárneos, né, se fala muito de carragenas do tipo capa e iota. Essas duas, a grande maioria delas, são realmente provenientes de algas que vêm ali da região do Sudeste Asiático, das algas cultiváveis, né? Aí, eu falei que eram 4 tipos. Então, capa, iota, a lambda, e a capa 2. A capa 2, por exemplo, é um tipo que é muito utilizado em lácteos, que a maior parte delas é proveniente de algas produzidas no Chile. Então, cada alga vai dar um extrato diferente, que vai dar uma textura diferente. E aí, de novo, a gente precisa sempre pensar na aplicação final para descobrir o que a gente precisa utilizar. Quando a gente fala, né, tipo, das carragenas para frigoríficos, né, então, para produtos cárneos, as carragenas capas e as carragenas iotas, né, qual que é a principal diferença entre elas? A carragena capa, ela vai formar um gel bastante forte, mas ele também é muito quebradiço e ele tem cinerese. Quando a gente fala da carragena iota, é um gel mais elástico, com muito menos cinerese, né, e mais gelatinoso mesmo. Então, essa já é uma primeira diferença aí entre elas, né? O capa 2, por exemplo, que é o que utiliza muito em lácteos, ele é como se fosse um híbrido desses dois. Então, ele não fica nem tão firme, nem tão elástico. Ele é mais cremoso, digamos assim. E o lambda, né, que eu comentei também, é um extrato que ele não gelifica. Ele só dá viscosidade no produto. Mas é um extrato, sim, muito caro, que aqui no Brasil quase não se utiliza. Mas, por exemplo, você pode misturar os diferentes tipos de extrato? Por exemplo, não precisa só usar capa. Você pode usar capa mais alguma coisa, como capa mais lambda, capa mais iota, para obter alguma funcionalidade específica, ou só os extratos puros de cada uma delas? Não, com certeza. O que a gente, no geral, faz justamente é mesclar, né, esses extratos para a gente alcançar a textura que se espera no produto final. Então, assim, como eu falei, né, a capa dá um gel forte com cinerese, a iota um gel mais elástico e com menos cinerese. Se a gente misturar os dois, talvez a gente encontre o mundo perfeito para algumas aplicações. Tá, e aí você falou do processo produtivo, que tem refinada, semi-refinada.
O que muda? Como que é basicamente o processo? Eu cultivei a alga. E aí, o que eu faço com isso? Cultivou a alga, fez a colheita, deixou secar, né, por um tempo até atingir os parâmetros necessários para seguir para a produção. Aí, dentro da fábrica, temos 2 caminhos, né? Resumidamente, né, bem simples. Um que seria, a gente faz um tratamento alcalino, tem a limpeza das algas, obviamente, né, mas faz um tratamento alcalino, enfim, lava, depois seca de novo, moe, e esse é o processo de uma carragena semi-refinada. Se a gente passa por uma etapa mais agressiva, vamos dizer assim, né, que você tem uma etapa de precipitação em álcool, que é um pouco o que vocês viram lá, né, no laboratório, a gente extrai só o que realmente nos interessa de dentro da alga. Então, o hidrocoloide em si, essa é a carragena que a gente chama de carragena refinada. Então, é um produto muito mais puro, né, e também, enfim, como tem uma etapa adicional aí no processo, acaba sendo um pouco mais caro também, né, e muito mais funcional. Deve ser menor também. Sim, com certeza. O rendimento é menor, tem mais uma etapa, mas imagino que a funcionalidade seja muito superior. Isso, se a gente olhar, né, quilo por quilo de uma carragena semi-refinada e uma refinada, a carragena refinada sempre vai ser muito mais funcional do que uma semi-refinada. Só que o que a gente faz, né, como fabricante, é justamente pegar o extrato que a gente obtém na produção, e fazer a padronização, né? Que pode ser por meio da utilização de sais, mas sempre vai ter algum tipo de açúcar, uma maltodextrina, uma dextrose, para fazer a padronização. Porque daí a gente garante que aquele produto vai ter sempre a mesma característica. Tá? Então, assim, esse é um tipo, né, de padronização que a gente pode fazer. Existe daí um pouco mais avançado, que seria misturar com outros tipos de gomas, né, que daí também existem algumas sinergias que podem ser exploradas aí no processo. Tá, vamos começar a criar polêmica, então, né? Vamos lá. A gente sabe Vou até tomar um pouco de vinho aqui. A gente sabe que, principalmente para aplicação em carnes, o mercado que a gente atua, grande parte das carragenas aplicadas são carragenas semi-refinadas, uma questão de custo ali. Primeiro, 2 questionamentos. Você vê oportunidade para uma troca para carragena refinada, considerando ali que você pode aplicar 0,5% num presunto e às vezes você não tem, o presunto continua liberando líquido, então de repente seria um caminho utilizar uma carragena refinada. E tem a questão legislação, né? Tem uma diferença na legislação de carnes, eu não sei nos outros mercados se tem, para quando você usa carragena refinada ou carragena semi-refinada, né? Sim. Mundialmente, né, a gente fala do E-Number, aqui no Brasil a gente usa muito o INS, né, que seria o que a gente diferencia os 2 produtos, né? Então, a carragena refinada tem o INS 407, a carragena semi-refinada tem o INS 407A. Até 2019, isso não era muito falado no mercado brasileiro, né? Só que daí veio a RDC 272 de carnes, que escancarou assim o problema, né? Até aquele momento, todo mundo vendia a carragena semi-refinada como carragena, né? E com essa RDC começou a ter muitas dúvidas, né, gerar muitas dúvidas. E, inclusive, né, eu participei de alguns projetos nessa linha, de clientes que utilizavam carragena semi-refinada e queriam fazer a adequação por uma carragena refinada, para estar 100% conforme, né, com a legislação. E é totalmente possível. Pode ser, e na maioria das vezes vai ter, algum incremento de custo, mas não é nada assim absurdo, sabe? Eu sei que cada centavo conta e tudo mais, mas assim, as dosagens são muito mais baixas, são muito baixas, né? E a funcionalidade acaba justificando. Então, a gente, dentro daquela padronização que eu estava comentando que a gente faz, né? Eu posso, por exemplo, ter uma carragena semi-refinada com o mesmo preço de uma refinada, porque a refinada vai estar muito mais diluída. Então, eu vou ter, enfim, dextrose lá, que vai baratear o custo da alga, da carragena, né? O Lucas sabe que eu sou sempre a favor de usar o mais funcional possível, porque você usa menos e você tem um processo produtivo, você tem... as coisas são otimizadas, né? Sim. Mas aí você já começou a falar num outro ponto. Você falou que tem a padronização, a carragena tem alguns sais que potencializam o efeito da carragena, né? E a carragena, então, se você pensar do ponto de vista que eu misturo vários tipos de carragena ali, capa, iota,
que eu misturo com sais para potencializar, ou que eu misturo com destrose, destrinas ali para baratear uma refinada e eu ter o mesmo custo lá, porque o cara está acostumado a pagar sempre o mesmo preço, a gente pode tratar a carragena como sendo um blend, então. É uma mistura? Sim, se você for, né, a Anvisa, ela se baseia, né, no JECFA, né, no Códex Alimentários, né, e se você for na definição de carragena lá, ele coloca como sendo a alga que para fins comerciais, ela sempre vai estar padronizada com algum tipo de açúcar e também os sais, né, que em geral é o cloreto de potássio que se utiliza. Então, assim, pela definição do JECFA, uma carragena já vai ser o extrato de carragena, a dextrose ou maltodextrina e o cloreto de potássio, né? E, enfim, esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta aqui, porque se vocês pegarem uma ficha técnica nossa, no geral vai estar sempre declarado todos os ingredientes. Mas, quando a gente chega no cliente final, o cliente tem lá um produto que é carragena. E aí, se ele vê que o seu tem carragena e dextrose, cloreto de potássio, ele vai falar assim, não, eu não uso isso. Aí até você fazer o processo de conscientização, então, esse é o grande desafio. E, né, a gente fala nos ingredientes, né, que compõem a carragena aí, né, então a dextrose e o cloreto de potássio, mas também para semi-refinada e refinada tem o mesmo desafio, porque cara acha que ele compra a carragena. Daí, se você chega lá com um produto que talvez vai ser mais transparente, né? Então, o gel vai ser transparente versus o de uma semi-refinada que vai ser um gel mais opaco, o cara vai falar assim, não, o seu não é carragena. Então, é um trabalho bastante árduo aí nesse ponto. É um desafio porque se você pode pensar no blend como um amigo do ponto de vista tecnológico, porque ele vai potencializar as características, ele vai padronizar, mas nós temos uma cultura muito de usar o blend para baratear o produto, para fazer um produto menos funcional, sendo que lá na frente eu vou ter que usar mais e no final vai dar a mesma coisa, né? Imagino que vocês tenham essas dificuldades também no mercado. Devem receber lá produtos para contratipar, ou produtos para seguir o padrão, para mandar uma amostra que tenha, sei lá, certa dureza, mas certa elasticidade, e quando analisam é uma surpresa porque não dá o resultado que deveria dar um produto de qualidade alta, com funcionalidade alta. Como que eu faço isso? Como que eu analiso? Quais são os parâmetros de qualidade? Sim. Assim, com certeza a gente se depara, né, com esse tipo de situação todos os dias aqui no mercado brasileiro, né? Um mercado extremamente competitivo, né, e que tem seus desafios. Todo mundo tenta defender o seu, né? O que eu acho mais curioso do mercado brasileiro é que de novo, né, maltodextrina ou dextrose e cloreto de potássio. A gente vê muita carragena com adição de sal, NaCl mesmo, né, que é extremamente barato, então entra num negócio para ser mais competitivo mesmo. Aí, fora isso, tem a adição de outras gomas também, que muitas empresas fazem, e se fizer e declarar, tá tudo certo, né? O problema é que a maior parte não declara também, e vende como carragena. E aí é um grande desafio também, porque para você alcançar a mesma funcionalidade do produto lá, só com carragena, sendo que o outro produto tem alguma outra goma, é complicado. Então, assim, alguns, né, caminhos aí para a gente fazer as identificações, né? O primeiro deles seria a carragena, para ela ser ativada e para ela ser solubilizada, que a gente fala, você precisa atingir os 70 graus Celsius. Então, se você colocar uma carragena na água e ela já der viscosidade ou ela já formar algum tipo de gel, esquece que não é só carragena. Então, você precisa aquecer e no momento que você começa a esfriar que você ganha a característica que ela vai te dar mesmo, que é a gelificação, né? Então, isso seria assim, como muitas empresas são deficientes, né, nessa questão de estrutura para avaliação, esse seria o primeiro caminho, assim. Quando a gente fala de uma carragena refinada e uma semi-refinada, para você diferenciar uma da outra, é basicamente a questão da coloração em si, né? Que você vê que uma é muito mais opaca, tem, enfim, tem um resto de fibra da própria alga ali carregando, e por isso ela acaba não sendo transparente 100%. Enquanto que a refinada, quando ela não é muito diluída, ela, em geral, vai dar um gel bastante transparente.
E a força de gel depois muda, não muda? Se for diluída vai ter menos, né? Mas tem um padrão para se fazer, não? Aqui no Brasil a gente fala muito de força de gel e nem sempre é o parâmetro mais importante, né? Acho que isso é um ponto importante da gente tratar aqui. Eu não canso de receber ligações assim, eu quero uma carragena com força de gel X. Eu respiro fundo, porque assim, essa característica não é suficiente para te falar, então, testa essa carragena. Porque se eu usar um extrato capa puro, eu posso fazer várias diluições que cada uma vai dar uma força de gel, beleza. Mas eu posso obter a mesma força de gel se eu mesclar um extrato capa com iota. Então, assim, tem uma série de parâmetros ali que a gente precisa entender melhor antes de fazer a recomendação, né? Então, sim, primeiro, uma diferença na força de gel vai ser observada, né? Se for um produto extremamente diluído, você vai ver que realmente tem. A carragena, ela tem sinergia com algumas gomas também, né? Então, se a gente falar de uma goma LBG, por exemplo, ou goma de alfarroba, garrofim, enfim, tem vários nomes, né? Hoje é uma goma que está super cara, né? A gente está falando de um produto de, sei lá, $25 o quilo. Só que é um produto que, se mesclado com a carragena, ela potencializa a força de gel. É uma goma que está prevista pela legislação, está lá em produtos carne, você pode utilizar, etc. e tal. Só que é cara. Por que alguém vai usar ela, né? Aí, em contrapartida, a gente tem uma segunda goma que não está prevista na legislação, mas que muita gente utiliza, aqui no Brasil, inclusive, que é a goma Konjac. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Sim. E é uma que, assim, se a força de gel é X, se você colocar a goma Konjac, vai para 2X. Então, acaba sendo um pouco até fraude, né, isso, porque, enfim, a gente perde um pouco, foge da legislação, a gente perde em termos de competitividade, né? E a Ceanza, por exemplo, ela vende muita carragena com goma Konjac para os países que estão permitidos, né? Então, eu atendo também, por exemplo, a América Central, lá é super comum de utilizar isso, entendeu? E na minha opinião, é um problema nosso aqui, né? Que inclusive poderia ser resolvido essa questão da legislação, porque ajudaria todo mundo, né? Seria um benefício mútuo, né? Mas como a legislação não permite, se você utiliza, você está fraudando a legislação, você tá burlando ali a legislação. Se não pode, mas não é porque não faz mal, e não é porque... Não. Enfim, a legislação nossa, ela tem vários pontos que ela se preocupa em inibir você fazer um produto fora do padrão, algumas outras coisas, através do aditivo, sendo que o aditivo ele poderia melhorar alguma característica, né? Esse é um exemplo de corantes, exemplo de alguns conservantes que a gente sabe que tem efetividade, mas não se pode utilizar também, mas enfim, o que está escrito é o que vale, se não pode, não pode, né? Exato. Com certeza. Vamos trazer para produtos cárneos, então. A gente pegou, fez tudo isso, a carragena refinada, semi-refinada. Na minha visão, e você confirma ou fala que o seu estou errado, o grande mercado de carragena na indústria frigorífica é fabricação de presunto. Sim e não. Tá, depende. Tem um gap, né, muito importante da indústria de alimentos, que é a parte de linguiças frescas, né? Porque até, eu não vou lembrar agora o ano, talvez 2018, ainda se podia utilizar o colágeno, né? E daí, quando tiraram o colágeno da previsão de utilizar em alguns tipos de linguiças, tipo a toscana, por exemplo, a carragena era o único hidrocoloide que estava permitido ali. Então, quando você precisa de alguma coisa para te dar retenção de água, ela acaba sendo bastante funcional nesse tipo de aplicação também. Então, que eu vou ter que fazer uma pergunta disso daí. Porque você acabou de falar que para a carragena funcionar, você precisa ativar ela, solubilizar ela a 70 graus, e aí a hora que ela vai diminuindo a temperatura, que ela vai ganhando funcionalidade. Qual que é a funcionalidade de você colocar uma carragena numa linguiça fresca, que ela não vai chegar nos 70 graus, e você quer essa capacidade de retenção de água, ou seja, você não vai ativar, ela não vai ter funcionalidade, então? Ela vai ser ativada no momento da cocção na casa do consumidor. E aí, se você fizer uma linguiça hoje, né, sem nenhum hidrocoloide, inclusive era uma das grandes funcionalidades do colágeno, inclusive, de dar mais suculência da linguiça, por exemplo, a carragena hoje supre isso, porque ela ajuda a reter essa água ali dentro e no momento que você faz a cocção, ela retém essa água. Então, assim, quando ela é realmente ativada, né, e ela retém essa água e você tem um produto mais suculento, muito mais palatável. Mas então, antes mesmo de ser solubilizada a 70, ela já começa a ter uma função de segurar um pouco de água?
Na verdade, não, mas você tem uma série de outras coisas ali na linguiça que estão fazendo esse processo de ajudar a reter, né? Então, assim, a própria utilização dos fosfatos, a carne, né? Quando você faz a extração da proteína, né? Então, tudo isso te ajuda a segurar uma parte dessa água, a carragena ela entra mais para o processo de cocção mesmo. Existe um tipo específico, tá, que a gente também promove para a indústria de frigorífico, que é uma carragena que ela forma um pré-gel a frio, mas ela também precisa de ativação depois para ser realmente ativada, tá? Mas não é essa que a gente vende para esse tipo de produto. Eu acho que a indústria, sim, quando a gente fala de linguiça fresca, ela tem muito... qual é a qualidade que eu quero melhorar? Se eu sou preocupado com a minha linguiça depois de assada, a qualidade que vai ser melhorada na casa do consumidor, no churrasco, a gente está falando de algumas linguiças melhores, a gente está falando de uma linguiça que vai ter uma fatiabilidade legal, que você vai fazer no churrasco no seu final de semana para sua família, e a gente está falando de uma certa qualidade que o cara está preocupado com a qualidade da linguiça até a linguiça sair da porta do frigorífico. O rendimento que vai entregar o ali, rendimento né? que vai entregar. Então eu preciso reduzir o custo, eu preciso aumentar a umidade dentro do limite de legislação ali, mas eu preciso aumentar a quantidade de água adicionada na linguiça, e eu não quero que essa linguiça libere esse líquido até o momento que eu vou congelar. Não estou muito preocupado se ela vai escorrer do espeto, se ela vai apagar a churrasqueira depois, ou se ela vai, na hora que o cara cortar, ela vai, em vez de fatiar, ela vai esfarelar toda. E aí, nesse ponto, a carragena só seria um incremento de custo, né? Pelo que você explicou. No ponto de vista da qualidade do produto final, ela vai ajudar na fatiabilidade, ela vai ajudar nas características finais do produto que vai ser percebida na mesa do consumidor, né? Tô errado? Não está errado. Com certeza, o benefício maior vai ser no consumidor na hora de realmente comer, né? Para esses produtos que você não vai ter outras coisas que vão estar agindo lá como agentes retentores de água, né? Ela entra bem, porque no final das contas, a carne também tem um papel ali de absorção de água, e a carragena vai entrar no final para reter todo o resto que está ali solto, vamos dizer assim. Sim, então você consegue fazer uma substituição. Fica preso ali, tipo, você tá usando uma tripa, tal, que não é permeável, né? Enfim, se você furar, obviamente, mas que não é exatamente o caso. Também a gente não tá falando de uma adição absurda de água. Então, você tá falando de uma linguiça que é mais uma linguiça mais top, uma linguiça com uma qualidade melhor, tipo uma linguiça toscana que eu não posso usar soja, eu não posso usar nada, né? Isso, e uma linguiça que vai absorver também o custo de adição de um ingrediente funcional, entendeu? Sim, então a carragena ela consegue ajudar na produção de linguiças, ela consegue, por exemplo, em salsichas, tem aplicação? Não, eu conheço clientes que utilizam em também salsicha, mas eu acho que é dinheiro jogado fora, sinceramente. E eu já falei para alguns, porque no fim das contas, você tem uma série de outras coisas ali que estão fazendo o papel que a carragena vai fazer, só que a carragena é cara para isso, né? Então... Sim. E um produto não é extremamente uma barato, onde 1 centavo faz completamente a diferença, Sim. né, ali. E aí, voltando, né, para sua pergunta inicial, então, a presuntaria, com certeza, é o principal produto, porque é um produto mais premium, ele absorve, né, esse tipo de custo, né, de um ingrediente mais funcional, realmente, e tem as características que você realmente precisa da carragena. Então, a questão de fatiabilidade, você dá uma firmeza maior para a peça, né? Tudo isso quem faz realmente é a carragena em combinação ali com a proteína de soja, com a própria carne, obviamente, né? Mas a carragena tem seu papel fundamental ali. Tá, então vamos falar do processo do presunto ali, a carragena no processo de presunto. Existem algumas preocupações, né, quando se usa a carragena em presunto, não do ponto de vista da funcionalidade. Ela vai entregar funcionalidade, lógico, se for uma carragena muito diluída não vai dar certo, porque normalmente os presuntos nossos também têm uma extensão muito grande, então eles precisam, e essa extensão ela é água, e a carragena tem um poder de sequestrar água, acho que é um dos ingredientes que mais tem esse poder, se você pegar ali por quilo, né? Se comparar com uma proteína não carne, se você comparar com a própria proteína da carne, a carragena tem um papel fundamental ali na extensão do presunto. Porém, para você utilizar, por exemplo, o cara quando ele compra uma carragena, ele vai fazer um teste, por exemplo, ele precisa injetar aquele presunto naquela extensão. Uhum. Então a carragena ela não pode dar muita viscosidade na salmoura e tem que dar a força de gel, né? E muitas vezes as gomas que a gente adiciona, elas dão essa viscosidade, então para presunto seria uma carragena mais premium, seria isso? Isso. Você tem que tomar muito cuidado, porque apesar, né, da carragena ter sinergia com outras gomas, né,
você tem os parâmetros de processo que são importantes. Então, se você vai submeter a um processo de injeção que vai precisar passar pelos furinhos da agulha, você não pode ter uma salmoura muito viscosa, né? Então, se você combinar a carragena com alguma goma que te dê muita viscosidade, você corre um risco ali de entupimento das agulhas, né? Então, eu diria que para a linha de presuntaria, para injetada, né, realmente o caminho seria utilizar uma carragena pura, né, diluída com o cloreto de potássio e com dextrose, mas pura, sem utilização de outras gomas, para você não ter esses efeitos colaterais. Mas qual? Capa, iota, lambda? Então, aqui no Brasil, se a gente for abordar um fabricante de presunto, no geral eles vão querer uma carragena capa, porque eles querem uma força de gel alta. Só que, até uma parte da conscientização que a gente tenta fazer, né, que, assim, de novo, a força de gel não é suficiente, né? Muitas vezes o problema... Você tem a carne ali te dando a força para o presunto, né, a consistência. Você precisa de alguma coisa que realmente retenha essa água e principalmente durante o shelf life, né? Então, se a gente vai para a linha de presuntaria fatiada, que você tem aquela liberação de líquido na embalagem, o caminho ideal é ir para uma carragena iota. Mas, então, tentando atender a todas as vontades, né, quem trabalha lá na parte de formulação, no geral, a gente recomenda uma mescla. Capa, iota. Uma mescla de capa com iota. Uma dá uma dureza ali, mas também tem a facilidade de liberar esse líquido, mas a iota dá mais elasticidade e vai conseguir segurar. Perfeito. E assim, tem muita diferença? Vocês vendem carragena para várias indústrias, grandes, pequenas. Tem muita diferença? Na indústria tal prefere... Ou é mais ou menos uma mescla padrão? Não, tem muita diferença. E tem muita diferença porque tem empresas que utilizam a refinada, tem empresas que utilizam semi-refinada. E aí, como você tem esses 3 parâmetros dentro da formulação de uma carragena para brincar, digamos assim, né, você consegue ter diferentes características finais. Então, cada cliente tem o seu padrão e é um produto diferente. Não adianta bater na tecla e tentar entregar a mesma coisa que você vende em outro lugar, que, no geral, vai ser diferente. Então seria uma solução personalizada. Assim, eu diria que é extremamente tailor-made. Como, né, os produtos são importados, obviamente que o ideal seria ter menos SKUs, né? Mas infelizmente isso não atende a todos, né? Então é um trabalho aí que a gente tem que fazer para entender o que realmente o cliente precisa e fazer a recomendação. Quando a gente muda de país? Quando a gente muda de país, os mercados são muito mais permissivos, eu diria, que o Brasil, né? Então, e daí, né, depende muito da característica que você quer no produto final. Aqui a gente fala de um produto mais firme, uma extensão não tão grande, né? Você falou em extensão grande, mas comparado com outros países, não é tão grande. A gente está falando aqui de, sei lá, 60%, 80%, né, por cento de extensão. A gente tem presuntos desenvolvidos com 100% de extensão, 200% de extensão. E tem mercados que você vai que o cara fala assim, não, eu gosto que libera água. Então, olha só. Aqui pra gente é crime, né? Mas tem países. A extensão, para mim, ela é alta, falando do que você pode utilizar. Sim. Se você pode utilizar, você tem que utilizar a carne, você pode utilizar 2% de proteína não carne ali, que a grande maioria usa proteína isolada de soja, e 0,5% de carragena. Então, o pessoal tenta fazer uma extensão que tecnologicamente é mais difícil. Você tem tempos de processo, tem limitantes, mas é lógico, você vai para um mercado de fora, você consegue fazer 120, 200. A gente visitou uma fábrica de equipamentos, né, Lucas? Também na Espanha, para presuntarias. Eles apresentaram presuntos para a gente com extensões muito altas e produtos bons, mas aí você tem amido, você pode colocar amido. E nesses mercados que são mais permissíveis, pro mercado de carragena, é mais fácil ou é mais difícil? Porque você tem outros artifícios, né? Você tem outros artifícios, mas você também precisa de alguma coisa melhor. Então, assim, a carragena, por exemplo, que a gente vende aqui, eu diria que é muito mais padronizada, né, muito mais diluída do que carragenas que a gente vende para esses outros mercados, porque você tem outras coisas ali ajudando na formulação do cara, só que ele também está colocando muito mais água, né? Então, a carragena precisa ser mais power nesse sentido de absorver aquela água que ele está colocando ali, né? Então, o pessoal lá da Espanha, né, sempre fala assim, nossa, vocês no Brasil utilizam cada carragena porque são produtos extremamente diluídos, entendeu? Que a gente encontra por aqui.
E, enfim, eu sinto que é uma questão de conscientização realmente das pessoas, né? Mas é um processo. Então o mercado nosso ele é mal visto do uso da carragena, né? Falar, lá pro Brasil é uma carragena, vai uma carragena mais fraquinha um pouquinho, vai. Quando eu recebo alguma solicitação de carragena pura, né? Eu até brigo muito lá com o pessoal que define a parte de preço, né? Eu falo, gente, mas tá muito caro. E deles falam assim, Isabel, você tá acostumada a vender carragena barata, por isso você tá achando cara. Tipo, é o preço do extrato. E eu falo, putz, é verdade, sabe? Então, realmente, daria para dizer que é mal visto. O pessoal gosta muito do Brasil, né? E é um mercado bem grande, né? Mas, nesse sentido, com certeza, os produtos são mais judiados, vamos dizer assim, né? Então, são com extensões mais altas, são com maiores diluições. Mas isso é uma questão cultural, né? Assim, eu já tenho uma faixa de preço, se eu estou acostumado a pagar 40, 50 reais no quilo de carragena, se você chega com uma 120, eu já cria um preconceito. Sim. E pelo perfil da empresa que você trabalha, da Ceanza, pelo perfil que a gente tem, que a gente conhece, também vocês defendem muito a questão da funcionalidade, quanto mais funcional, melhor. Como que vocês fazem para lidar com esse mercado? Vocês têm tentado, vou no barco, vou vender o que o mercado está consumindo, ou deixa eu tentar conscientizar esse mercado para que existem possibilidades melhores? Sim. Eu diria que assim, até 2019 a gente estava no barco de todo mundo, né? Quando veio essa questão da separação dos INS, né, 407, 407A, foi quando a gente começou a tentar educar realmente as pessoas e falar, olha, 407, carragena refinada é isso, carragena semi-refinada é isso. A gente ainda escuta muito assim, tudo bem, mas meu fornecedor me vende como carragena e tá tudo certo. Ele vende uma carragena semi-refinada como sendo carragena. É complicado, sabe? Mas acontece muito, entendeu? Então, a gente, se você pegar nossas fichas técnicas, sempre vão estar lá escritas exatamente como está na legislação. Inclusive, agora, né, que está lá entre parênteses, carragena semi-refinada, na nova RDC que saiu agora em maio, não lembro o número. Mas antes, na primeira que saiu da 272, estava alga euquema processada. E aí todo mundo assim, gente, o que é alga euquema processada? Se você pegar a nossa ficha técnica, vai estar lá, alga euquema processada. É o nome da alga, que basicamente é uma alga moída. Então, essa é a carragena semi-refinada, né? O nome é menos assustador aí. O cara vai colocar alga no meu rótulo, vou colocar que eu tô colocando alga, vai ficar estranho menos isso aí, assustador ainda, né? E agora tá entre parênteses, né? Carragena semi-refinada que eu posso sim. colocar. Mas a gente sabe que tem muita gente que ainda usa a semi-refinada e declara só carragena, né? Com certeza, tem bastante. E, enfim, é um pouco... Acho que isso vai mudar com o tempo, sabe? O que a gente vê muito é o pessoal cada vez mais buscando metodologias para identificar o que é uma carragena refinada, o que é uma carragena semi-refinada, né? E colocar essas metodologias em prática, né, no dia a dia para evitar realmente que aconteçam as fraudes. Então, em algum momento, todo mundo vai usar o que realmente está falando que usa. Não, legal. Então, um apanhado, né, de carragena, é um negócio que tem muita funcionalidade, né? Várias vezes até tem que tomar esse cuidado, né? Porque o pessoal, na ganância de querer colocar mais água para vender a preço de carne, coloca mais e aí faz uso desse tipo de aditivo para conseguir segurar, para conseguir reter ali, né? Então, é um produto que é muito versátil, né? Pode ser utilizado em vários segmentos, em carnes, em laticínios, enfim, uma série de produtos. Nós vimos que ela precisa ter esse ponto de temperatura para que ela seja realmente ativada e consiga desenvolver suas funcionalidades. Vimos que tem mais de um tipo, né, de carragena. Então tem a capa 2, a iota e a lambda. Cada uma com uma aplicação, né? A capa você vai ter um pouco mais de dureza, a iota você vai conseguir segurar um pouco mais de água, mas que para cada necessidade vale a pena realmente você fazer um blend para que você consiga não só ter dureza e não ter retenção de água, e que você não consiga só ter retenção de água, mas você consiga ter dureza. Então você blenda ali, mais alguns veículos que são destrose ou malto, e também potencializa, né, o KCl, o cloreto de potássio, como um sinérgico, né, que vai potencializar. Então, muita coisa que a gente viu aqui, que a gente consegue levar, eu tenho certeza que quem está ouvindo e quem ouviu, conseguiu ter uma noção muito mais clara sobre carragena, o que é as funcionalidades, as particularidades, de onde vem, como é que funciona e tudo mais. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui no final do podcast
é que esse é um veículo de comunicação que a gente consegue escala, que a gente consegue levar para todo mundo. E se você tivesse que deixar uma mensagem específica para todo mundo que usa Carragena, e aí pode ser de carnes, mas pode ser para todos os seus clientes, pode ser de outros mercados também. Aproveitando esse veículo de que é de escala, imaginando que essa mensagem vai ser entregue para todo mundo agora. Que mensagem que você deixaria? Conversem com seus fornecedores. Eu acho que eu ouço muito, né, no mercado, em time que está ganhando não se mexe, né? E eu acho que não tem que ser sempre assim, sabe? Acho que existe espaço para avaliar outras possibilidades, né? E o mercado está sempre evoluindo e, obviamente, para melhor, né? Esse é o intuito, né? E, às vezes, a pessoa está muito acostumada a usar um produto específico e não se abre a outras possibilidades, né? E acaba perdendo oportunidades mesmo, né? Então, falei, né, muito que o pessoal aqui no Brasil gosta bastante de gel forte. E, de novo, isso muitas vezes não vai resolver o problema que o cara tem. Se ele entender que para uma linha de produtos ele precisa de um produto que realmente ajude ele na cinérese, né, que não dê tanta força, enfim, se vai ter outras coisas lá dando isso, ele resolve o problema dele, mas ele precisa se permitir, né, escutar um pouco mais os fornecedores, né, e, enfim, e se abrir para outras possibilidades. Mas é só um ponto disso que você falou e já jogo pro Carlos também. Que você falou que tem esse discurso, né, que em time que tá ganhando não se mexe. Se mexe sim. Imagina que você tá ganhando, você tem o Messi e o Cristiano Ronaldo no banco. Você deve mexer no time ou não? Pois é. Então sempre existe possibilidade de melhorar alguma coisa que tá indo bem. Tanto que até Jim Collins fala isso, né? Que só existe poucas empresas excelentes porque existem muitas empresas boas, né? O excelente sempre é inimigo do bom. Uhum. Então, o time que tá ganhando se mexe sim. Sempre tem espaço para conseguir melhorar. Então... E é exatamente isso, né? É exatamente esse é o propósito do Carnicast, esse é o propósito dos episódios, levar informação pro pessoal, independente se vai doer ou se não vai doer, mas ele levar informação técnica, informação correta. Já encaminhando aí para o final, gostaria que você falasse aí onde te encontram, como que faz para te contactar, Seanza. Ah, legal. Bom, no LinkedIn eu tô lá, é Isabel com Z, tá? Boretti, B-O-R-E-T-T-I. E, enfim, lá é um canal bastante acessível. No Instagram, meu Instagram não é aberto, eu não sou tanto aí das mídias sociais, mas quem quiser me achar também acha lá como Bel Boretti. Se quiser saber mais de Carragena, se quiser... Pode falar comigo, eu estou aí à disposição. E, enfim, o intuito é levar realmente o conhecimento nesse tipo de produto que eu tenho um certo domínio, né, para mais gente aí. Tá. Muito obrigado, Bel, por sua disponibilidade, por compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento, a sua experiência com o mercado, a sua vivência aí no mercado, as diferenças, a multifuncionalidade da Carragena. A casa é sempre sua, você sabe que sempre que você quiser, a gente está aqui de portas abertas, é uma honra para a gente, na verdade, poder conversar com pessoas assim como você. Esse é o propósito do podcast, que a gente consiga levar informações ao maior número de pessoas possível. E obrigado mesmo por tudo aí. Um brinde, esse foi mais um episódio, espero que a galera esteja gostando, tenho certeza que está, os feedbacks estão sendo muito positivos. E até o próximo. Até. Obrigada.